Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 16 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da Apple se pronunciando a respeito do bug de 1970 que trava o iPhone, vídeo explicando o que causa esse bug, terremoto afetando a produção de processadores da TSMC, Tumblr reativando a sua divisão de publicidade, Adobe deletando arquivos dos Macs dos usuários do Creative Cloud, lançamento do Lumia 650, programa de substituição dos cabos USB-C para MacBooks e a chegada do Android Marshmallow na linha S6 da Samsung. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Samsung, que finalmente começou a distribuir ontem o Android Marshmallow para os usuários da linha S6. Eles disseram que os donos do Galaxy S6 e do Galaxy S6 Edge já devem começar a receber o update e que, em especial, os donos do S6 Edge vão receber funcionalidades exclusivas para tirar proveito da tela com a borda arredondada. Alguns exemplos são o aumento da área útil que os elementos da borda podem ocupar. Antes eles podiam ocupar no máximo 260 pixels de largura e agora são 550 pixels, e também tem um novo painel com atalhos para os apps mais usados. Eles disseram que ainda estão combinando o jogo com as operadoras ao redor do mundo para conseguir operacionalizar a distribuição do update, e eles ainda aproveitaram para falar que os outros modelos teoricamente compatíveis por enquanto vão ficar na mesma, mas que assim que eles tiverem mais informações sobre quando e quais modelos vão receber o Marshmallow, eles vão avisar. Agora eu vou falar sobre um recall que a Apple abriu para alguns cabos USB-C dos MacBooks Retina. De acordo com a empresa, algumas unidades do MacBook Retina feitas em 2015 foram enviadas com um cabo defeituoso que ou não carregam o MacBook ou então carregam ele de forma insuficiente. A Apple criou uma página especial para o recall detalhando os cabos que entram no programa de trocas, e para saber se o seu cabo entra na brincadeira é só dar uma espiada no texto legal que está ali perto do plug do USB-C. Se o seu cabo mostrar só o texto Designed by Apple in California Assembled in China, o seu cabo entra no recall. Mas se além desses textos o cabo também tiver ali o número de série, aí você deu sorte e o seu cabo não tem defeito. Caso você tenha dado azar e o seu cabo tenha entrado no recall, aí você tem duas opções. A primeira é tentar marcar um horário lá no Genius Bar das lojas da Apple em São Paulo ou no Rio, mas como isso é sempre uma coisa meio impossível porque nunca tem horário, talvez seja melhor você recorrer à segunda opção, que é levar o cabo em algum centro de serviço autorizado da Apple. Para descobrir o centro de serviço mais próximo da sua casa, a gente deixou um link aqui na descrição do episódio para a página de busca das autorizadas da Apple. Ontem a Microsoft publicou um vídeo do novo Lumia 650, que é um telefone de $200 e que deve ser lançado em alguns países europeus, no que deve ser o último lançamento de um telefone Lumia ainda nesse ano. Isso pelo menos de acordo com algumas fontes do site Windows Central, que publicou uma matéria na metade do mês passado, dizendo que os projetos do Lumia 750 e do Lumia 850 tinham sido cancelados. A exemplo do que a Microsoft vem fazendo com toda a linha de produtos dela no último ano, o grande foco do Lumia 650 é a produtividade móvel. No vídeo de lançamento, eles dizem que o celular é uma espécie de escritório de bolso, que ele roda Windows 10, que tem integração com o OneDrive, e eles assinam o vídeo dizendo que o Lumia 650 é a escolha mais inteligente para clientes empresariais. Como eu disse, o Lumia 650 vai ser lançado em alguns países europeus por $200 e ele vai chegar com duas opções de cores, preta e branca. Ele conta com uma tela de 5 polegadas de OLED, tem 6,9 mm de espessura, pesa 122 gramas e traz uma câmera traseira de 8 megapixels e uma câmera frontal de 5 megapixels. Se você mora na Europa e quer saber quais são os países que vão receber o celular, então você vai ter que ficar tão curioso quanto a gente ficou. A Microsoft não falou onde que o telefone dela vai ser lançado, o que é uma coisa meio estranha de se fazer na hora de anunciar um produto. Você fala que ele existe, mas não fala onde vai ter para vender. Agora eu vou falar de uma mancada gigantesca da Adobe que está dando maior dor de cabeça tanto para a empresa quanto para os assinantes do serviço Adobe Creative Cloud. Por algum motivo ainda não explicado, a última atualização do Creative Cloud estava deletando a primeira pasta em ordem alfabética na raiz dos Macs, mesmo que essa pasta não tivesse nada a ver com o Adobe. A atualização achava a primeira pasta da lista, deletava e pronto. Esse problema afetou os usuários das mais diferentes maneiras, mas em especial os usuários do Backblaze foram bastante afetados. O Backblaze é um sistema de backups online bastante usado no mundo todo, a gente aqui no Loop usa inclusive, e para rodar direito, ele instala na raiz do sistema uma pasta chamada .bzvol. Por conta desse nome, geralmente essa acaba sendo a primeira pasta na raiz do sistema, e aí os usuários do Backblaze que tentavam atualizar o Creative Cloud acabavam tendo essa pasta deletada, e aí o backup do computador inteiro parava de funcionar. Quem descobriu esse bug foi justamente a Backblaze, depois que vários usuários começaram a reportar problemas, e eles informaram a Adobe que estava acontecendo isso aí, e a Adobe tirou o update do Creative Cloud do ar, consertou o bug e liberou em seguida uma versão que não deletava nenhuma pasta do computador dos usuários.
Agora eu vou falar sobre o Tumblr, que foi comprado em 2013 pelo Yahoo por $1 bilhão e 100 milhões, mas que acabou entrando num belo barco furado, já que o Yahoo vai de mal a pior, inclusive disse dia desses que venderia o Tumblr por $230 milhões, o que apesar de ser coisa de um quarto do que o Yahoo pagou nele há 2 anos, pelo menos já seriam $230 milhões a mais no bolso da empresa. E parece que o Yahoo vem se preparando para começar a estruturar essa venda. Isso porque o Business Insider reportou ontem que a empresa reabriu um núcleo próprio de publicidade do Tumblr, desfazendo uma decisão que a Marissa Mayer, que vem fazendo hora extra como CEO do Yahoo, tinha tomado em janeiro do ano passado, quando ele integrou as equipes de venda de publicidade do Tumblr com as equipes de vendas do Yahoo. Na época, essa decisão deixou muita gente do Tumblr brava, já que em 2003 a Marissa Mayer tinha prometido que o Tumblr continuaria operando como um negócio independente, e essa integração acabou sendo bem problemática, com desentendimentos constantes entre as equipes do Yahoo e as do Tumblr. O pessoal do Tumblr disse que essa mudança foi feita sem planejamento nenhum, que ela acabou interrompendo diversas negociações produtivas com anunciantes e que não levou muito tempo para vários membros da equipe de publicidade do Tumblr pedirem demissão por conta do clima insustentável que se criou. Mas agora a coisa mudou, o Yahoo está em queda livre, a diretoria não sabe mais o que fazer para continuar com a cabeça ali acima do nível da água, e a venda do Tumblr virou uma grande prioridade para a empresa. Por conta disso, a equipe de mídia e venda de publicidade do Tumblr foi recriada meio de improviso, exemplo do que aconteceu quando ela foi mesclada com a do Yahoo, mas pelo menos agora o Tumblr volta a ter um pouco mais de autonomia, mesmo que eles ainda estejam ali com o pé amarrado na âncora que vem afundando o Yahoo. O negócio agora é torcer para aparecer alguém que queira comprar o Tumblr antes que seja tarde demais. Dia desses eu comentei aqui no Loop Matinal sobre o rumor de que 2016 poderia ser finalmente o ano em que a Apple vai abandonar a Samsung como fornecedora de processadores e que ela passaria a contar com a taiwanesa TSMC como única fonte de chips dos iPhones. Então, numa das maiores leis de Murphy dos últimos tempos, um grande terremoto atingiu Taiwan no começo desse mês e ele pode ter afetado a TSMC a ponto deles não conseguirem suprir sozinhos a demanda por chips para esse ano. Inicialmente, a TSMC tinha dito que o terremoto tinha afetado só 5% da produção imediata de chips, mas que eles iam conseguir se recuperar e que o impacto até o final do ano seria de no máximo 1% da produção, mas o problema é que, de acordo com o DigiTimes, talvez essas previsões iniciais tenham sido otimistas demais e o impacto da produção pode ter sido bem maior do que eles tinham dito inicialmente. Vale registrar aqui que o DigiTimes adora um sensacionalismo, gosta de uma atenção e que eles nem sempre acertam nas coisas que eles publicam, a lista de notícias em que eles erram não é exatamente pequena, mas por outro lado, levando em conta a magnitude do terremoto e as fotos de destruição que foram publicadas mundo afora, não fazia sentido mesmo o impacto na produção ser tão pequeno como a TSMC tinha dito inicialmente. E por último, ontem a Apple publicou uma página no site dela em que ela reconhece o bug que trava o iPhone depois que o usuário muda a data do sistema para 1º de janeiro de 1970 e disse que vai corrigir o problema em um update do iOS que deve ser lançado em breve. Sem entrar em muitos detalhes, ela fala sobre o problema, promete o update e diz que qualquer usuário que tenha mudado a data do iPhone e que tenha travado o sistema deve entrar em contato com o suporte da empresa para tentar resolver a situação. Essencialmente, o único jeito de fazer o iPhone voltar ao normal é abrindo o aparelho e desconectando a bateria para zerar a memória, e caso você queira entender o que causa esse problema, que basicamente acontece por causa de um erro de cálculo dos segundos convertidos em binário, a gente deixou aqui na descrição do episódio um link para um vídeo de uns 5 minutos que explica em inglês, de um jeito bem simplificado, como é que a coisa toda acontece. É isso aí, galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!